Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla Larissa e esse aqui é o nosso canal onde a gente fala sobre arquitetura e urbanismo. No vídeo de hoje nós vamos continuar nossa série falando sobre casas brasileiras, os modelos construtivos, os tipos de edificações que existem aqui no nosso país. Esse é o segundo vídeo da nossa série e hoje nós vamos falar sobre as casas de palafitas. Mas antes, já quero pedir para vocês aquela forcinha para o nosso canal, para estar nos incentivando a sempre trazendo novos conteúdos de qualidade para vocês. Como eu disse, todos esses conteúdos, gente, eles dão bastante trabalho, eu leio bastante, pesquiso bastante, e a única coisa que eu peço em troca é o seu apoio ao nosso canal, que é você deixando o seu joinha aqui no nosso vídeo, se inscrevendo no canal, claro, se puder compartilhar com quem você sabe que se interessa por esse assunto, e não deixe de assistir esse vídeo até o final. Me siga também lá no Instagram, é carlalarissa.ar, que eu tô esperando vocês lá. Ah, e tem o nosso site. Ele ainda está em construção, mas já tem vários artigos falando sobre arquitetura e urbanismo. É carlalarissa.com.br. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Lembrando que esse é o segundo vídeo da nossa série. No primeiro vídeo eu falei sobre as casas de taipa, que também podem ser chamadas de pau a pique. Se você não assistiu, dá uma assistida nele porque tá bem legal. Eu vou deixar o link aqui no card para você clicar e assistir. Bom, então vamos falar sobre as casas de palafitas. Essas casas de palafitas podem ser definidas assim de um jeito mais leigo e simplório como casas com perninhas. É isso mesmo, é como se elas tivessem várias perninhas ali embaixo da casa. Por quê, gente? Porque elas são elevadas, o solo tá aqui, essas casas elas são elevadas a uma distância do solo, elas são elevadas através de estacas, que a grande maioria delas é através de estacas feitas de madeira. Pode ser usado o tronco também, né, que não deixa de ser madeira, e a grande maioria então é através de estacas de madeira. E essas estacas, quando elas elevam a casa, quem conhece um pouquinho de arquitetura, tenho certeza que já pensou que elas fazem uma função de pilotis. É isso mesmo, né? O pilotis, que é tão famoso aí na arquitetura moderna, né? Que eleva exatamente, que deixa esse vão livre aí embaixo. Essas estacas, elas funcionam mais ou menos também como a função do pilotis, que é elevar a casa. Só que ela eleva a casa por um motivo, é porque essas casas, né, a grande maioria delas, né, elas são feitas em regiões alagadas, onde tem muita água e essa água vai entrar, para essa água não chegar até o chão da casa, o assoalho, então eles levantam essa casa para que no período da cheia, então, a água não entre dentro da casa e também não leve essa casa embora. Então essas estacas, elas funcionam, né, na função de segurar a casa naquele lugar e de levantar essa casa para que a água não entre dentro dela. As palafitas, elas não são originárias aqui do Brasil. Há várias casas aí feitas de palafitas espalhadas pelo mundo e que datam de milhares de anos atrás. E o que essas casas têm em comum, né? Elas estão espalhadas aí em diversas partes pelo mundo. O que elas têm em comum? Elas têm em comum é porque elas estão em áreas, né? Como eu disse para vocês, que essas casas elas são elevadas para não alagar e elas estão em áreas aí que inundam, né? Ou que inundam ocasionalmente, né? Às vezes tem períodos de cheia, às vezes não, ou então que estão constantemente alagadas e aí a pessoa quer morar naquele local e só que como o local não dá para ficar ali, né? Construir uma casa no solo, então tem que se levantar essa casa para que a água não entre dentro dela. Então, praticamente todas as construções de palafitas, elas são erguidas por esse motivo, por conta de não permitir que a água entre dentro da casa. Gente, né? Há sim casas de palafitas que não são construídas em locais que alagam, né? Que vão ser alagados. Mas isso é bem raro, é bem pouco, é mais porque a pessoa gosta, né, daquele sistema construtivo, gosta de levantar a casa, mas isso é mais raro, né? O maior motivo que faz com que essas casas elas sejam levantadas é a água. A construção de palafita mais famosa e eu acho que mais bonita da Europa é Veneza. Pois é, gente, a cidade de Veneza, ela é toda construída em cima de troncos, né? Porque aquele local onde a cidade de Veneza foi construída é um local alagado, que era encharcado, com muita lama. Então, ela foi construída em 476 depois de Cristo. Não foi construída pelo Império Romano e ela foi toda construída em cima de troncos, né? Adotando o estilo aí de palafitas.
Mas eu não vou entrar muito aprofundado em Veneza, porque nós vamos falar sobre ela na nossa outra série que tem aqui no canal, que se chama A História da Arquitetura. Você já viu essa série? Se não viu, corre e dá uma olhada que ela é bem legal. E eu vou deixar para falar um pouquinho mais então sobre Veneza nessa série, não vou dar spoiler. No Sudeste Asiático também é bem comum ver casas de palafitas. No continente africano, esse modelo construtivo não é tão comum, gente, mas tem sim casa, claro, né, casas de palafitas, inclusive numa aldeia chamada Gambiel, acho que é assim a pronúncia, não tenho certeza, que é uma aldeia, né, que ela fica alagada, então as casas elas precisaram ser elevadas por conta disso. Aqui no continente americano, vários países possuem esse modelo construtivo, palafitas. Inclusive nos Estados Unidos, gente. Mas nós vamos ficar aqui no Brasil e falar então sobre essa casa brasileira. A maior predominância aqui no Brasil é na região norte e o estado com mais destaque dessas habitações é o Amazonas e o Pará. Vamos então entender esse sistema melhor. Nos locais, né, onde o rio ele não é constante, né, esse alagamento, né, não é constante, há-se 4 fases, né, que é boa parte, por exemplo, ali no Amazonas, né, boa parte das habitações, principalmente na região rural, na área rural, elas obedecem essas fases do rio, né, que são 4. Vamos falar sobre elas então. A primeira fase, né, a subida da água, é quando a água tá ali, a água do rio tá ali, a construção, né, ela é feita próxima ao rio, essa água ela vai começar a subir. Aí a segunda fase é a fase da cheia, que é onde a água atinge o ponto máximo. É onde ela vai subir até o máximo. A hora que ela atingir o ponto máximo ali, aquilo é considerado, né, a cheia, então. Fica-se um período da cheia, fica-se então um período até a água subir, depois fica um período da cheia. Após o período da cheia, tem-se a vazante, que é quando a água começa a descer. Aí depois que a água desceu tudo, tem-se então o quarto período, que é chamado de período da seca, que é quando a água do rio volta lá pro rio, pro local dela, e a casa já não fica mais alagada, né? A pessoa consegue descer e pisar no solo. Então a vida das pessoas desse local, ela precisa se adaptar a essas fases do rio, a esses momentos de cheia, vazante, seca. A vida precisa ser toda adaptada e preparada, né? A casa precisa ser preparada para esses momentos aí dessas fases do rio. E o período da cheia, dentre todos esses períodos, o período da cheia é o período mais desafiador, porque então quando a água ela vai subir e ela vai alcançar ali quase que o solo, né? O terraço da casa, a água vai ficar bem próxima ali do terraço dessa casa. Então a locomoção das pessoas que está ali, ela fica uma locomoção mais difícil, né? Principalmente na área rural, essa locomoção ela é feita através de barcos, né? Para conseguir chegar até na casa, é necessária a utilização de barco, né? Canoa. Nas áreas mais urbanas, né? Precisa-se então ter passarelas para estar ligando uma casa na outra. É difícil também é difícil assim para todo mundo, é desafiador, né? Morar nesses locais. Eu imagino, mas eu calculo que seja mais difícil ainda para os idosos e para as pessoas com alguma mobilidade física, né, alguma mobilidade reduzida. E para estar se locomovendo nesses locais é mais difícil ainda. Aí as atividades que as pessoas vão fazer durante esse período da cheia, né, precisa levar em consideração que tem-se essa água ali, que não é possível pisar no solo. Então, por exemplo, o plantio, nesse momento não é possível, pelo menos não plantio no solo, não é possível. Pescar, né, eles vão continuar pescando ainda, agora tem-se uma facilidade na hora de pescar, que a pessoa consegue pescar da varanda da própria casa, sentado na casa mesmo, né, mas também pode pescar, né, no rio, utilizando aí barcos. Uma coisa que eu acho que é muito difícil, que eu não me adaptaria num local desse, é por conta dos animais. E aí nesse período da cheia é mais fácil ainda, né, que esses animais peçonhentos, eles invadam a casa, né. Eu vi vários relatos de moradores falando que realmente no período da cheia o animal invadiu a casa, né, o bicho. Ai gente, eu não gosto desse bicho. Não vou nem falar o nome pra vocês porque eu não gosto. O bicho invade a casa ali, ele fica dentro da casa e é um bicho que se morder a pessoa, né, a pessoa pode vir a óbito. E esses locais, a área rural, né, eu tô falando mais, agora esse momento do vídeo, essa parte, tô falando mais especificamente da área rural, que é quando você tem a cheia, então, né, vazante, seca e tudo mais. Então é um local mais longe da cidade, então é um pouco mais difícil, né, o acesso
a cidade. Então é muito perigoso, né, e desafiador. Eu acho muito desafiador morar nesses locais. Outra coisa difícil também nesse período da cheia é que assim, as casas elas são construídas, né, elas são elevadas do solo a uma determinada altura que eles calculam ali, que sempre mais ou menos foram a maré, né, quando vai enchendo ali a cheia, ela chegou até um determinado ponto. Então eles calculam que daquele ponto para cima, se eles construírem a casa não vai ser inundada. Mas às vezes pode acontecer algum ano da cheia ser maior do que eles estavam esperando. E aí nesses momentos a água ela vai invadir então a casa. Vamos supor, né, a casa está elevada ali 1,5 metro do solo. Porque sempre as cheias que tiveram nunca passou, sei lá, de 1,20 m, 1,30 m, mais ou menos assim, nunca passou desse valor. Aí eles elevaram a casa a 1,5 m. Só que naquele ano, justo naquele ano, a cheia foi muito grande e aí a cheia deu 1,70 m. Então ela vai passar, né, esse assoalho da casa, esse chão ali da casa, a cheia ela vai ultrapassar, essa água ela vai ultrapassar e ela vai entrar dentro da casa. E isso acontece, é bem comum acontecer. Então, nesses momentos, eles precisam fazer uma espécie de pontes dentro da casa. Eles precisam colocar algum calço e colocar embaixo, né? E em cima, até a altura da água, colocar algum calço até a altura da água. E aí, em cima dessas tábuas, desculpa, gente. Em cima desses calços, eles colocam tábuas para estarem conseguindo se locomover de um cômodo ao outro. Para não ficar o tempo inteiro ali com o pé na água, né? Molhando o pé. E é uma coisa assim, bem, eu considero, né, bem difícil, mas eles estão acostumados, gente. E eu vou falar um pouquinho mais daqui pra frente, né, logo à frente eu vou falar um pouquinho mais o que essas pessoas consideram, né, nesse local, quais são as opiniões delas sobre esses locais. Pra mim, eu olhando assim, eu considero difícil, mas pra elas não é. Então, nesse período da cheia também, eles precisam utilizar bastante a criatividade, né, para estar sobrevivendo a esse período que é bem, como eu já disse, eu volto a repetir, desafiador. E aí, então, depois da cheia, né, começa a vazante até chegar o período da seca. No período da seca é quando eles podem, então, colocar o pé no solo, né, tudo volta ao normal, o rio volta lá pro lugar dele. Então, eles aproveitam, nesse período, né, da seca, o solo, ele foi bastante irrigado, ele tá propício ao plantio. Então, eles fazem uso, né, da agricultura, eles plantam ali nesse momento. É o momento também que eles vão estar dando uma olhada na estrutura da casa, fazer toda a manutenção, né, porque o apodrecimento da madeira é muito comum por conta da água, né, o oxigênio e tudo mais. É muito comum o apodrecimento da madeira, então às vezes tem que trocar alguma madeira. É também nesse momento, né, que se precisar fazer uma casa nova por conta da maré, que foi muito alta. Às vezes foi lá muitos anos seguidos, a maré é alta, eles falam, não, esse ano a gente tem que levantar e erguer essa casa, né, aumentar aí o nível dela em relação ao solo para que a água não entre de novo ali dentro. Então é nesse período da seca que eles vão aproveitar também para estar construindo. Muita coisa então é feita nesse período da seca, onde a vida volta praticamente ao normal. E aí, gente, eu não sei se vocês estão se fazendo essa pergunta, né? Mas é uma pergunta que a primeira vez que eu vi as casas de palafitas, né, um tempo atrás, alguns aninhos atrás, eu fiquei pensando, mas por que, né, essas pessoas escolhem morar nesses locais? Por que elas gostam de morar nesses locais? E para responder esse questionamento, é preciso a gente analisar o que elas têm, né? Qual a ligação delas com aquele local, qual a ligação com o rio. E quando eu falo isso, gente, eu tô falando dos lugares, né? Por exemplo, na área rural da Amazônia, no Pará também há muitas casas de palafitas. E as pessoas, elas gostam de morarem ali. E eu vi várias pessoas sendo entrevistadas, elas falaram que não gostariam de morar em outro lugar, gostam de morar ali. Então, o que essas pessoas têm, né? Elas têm uma ligação muito forte, muito emocional, né? Muito forte, intrinsecamente ligado ao rio, né? A habitação delas ali, né? Ao rio, porque é do rio que vem o sustento dessas pessoas, né? A gente está falando dessas pessoas que são pessoas que não são de grandes poderes aquisitivos. Então elas tiram o sustento ali do rio. Essa ligação com o rio também, eu ouvi uma entrevista de um senhor, né, que mora no Pará, ele falando que essa ligação que ele tem com o rio é muito forte, que ele não conseguiria morar em outro local se não fosse ali. O rio transmite para eles, né, uma sensação de paz, de aconchego, né, livre de toda a poluição da cidade, todo o caos do trânsito da cidade, né. O trânsito deles, eles utilizam o rio para ir de um lugar para o outro, né, através de barco e tudo mais.
Então é muito importante o rio para eles, né? O rio traz segurança para ele, traz uma conectividade maior com a natureza, e isso tudo, gente, gera uma qualidade de vida que eles consideram para eles é uma qualidade de vida melhor, uma boa qualidade de vida. Eu acho que eu até moraria se não tivesse os bichos. Não sei. E você acha que você moraria numa palafita? Conte aqui pra mim nos comentários. Bom, como em qualquer tipo de habitação, né, nas palafitas, há palafitas que vocês podem ver que são muito bonitinhas, né, bem cuidadas que eu quero dizer assim, gente, com bons materiais, né, que vai proporcionar uma qualidade de vida melhor para os seus habitantes, para quem está habitando aquela moradia. Então, como em qualquer tipo de habitação, as palafitas também vão ter distinções aí, né, do que pode ser considerado uma casa um pouco mais confortável, uma casa não tão confortável assim. Por exemplo, né, as palafitas feitas de tábua, né? Tem-se 2 tábuas ali, só que entre uma tábua e outra sempre vai ficar uma fresta, não vai tampar tudo. Aí nas casas de palafitas, né, que tem um pouco melhores, vamos dizer assim, é colocado uma ripa para tampar uma tábua e outra, para tapar, para não entrar bicho, para dar um conforto térmico melhor para quem estiver ali dentro da habitação, né? Tudo isso vai dar um conforto para aquela família, né? Para os habitantes daquele local. Então tem-se uma distinção, né, de acordo com o poder aquisitivo de cada um. Isso eu tô falando, gente, de palafitas por pessoas que optam por morarem ali. Até esse momento, tudo que eu falei são palafitas de pessoas que optaram por morarem ali, quiseram morar ali. Às vezes nasceram, né, cresceram naquele local, mas ainda assim estão tão acostumadas que não querem sair, gostam daquele estilo de vida. Mas também há o tipo de palafitas que as pessoas estão ali não por opção, né? Por falta de opção, por não terem condições de morar em um outro local. E essas pessoas, elas não gostam de estarem ali. Então a gente vai falar sobre agora daqui pra frente, vamos falar então sobre esse tipo de palafita. No Amazonas, né, esses tipos de habitação, que a gente vai considerar mais como se fosse uma favela, ela é mais comum nas áreas urbanas. Como vocês podem ver aí nas imagens, essas palafitas, elas estão bem próximas umas das outras, né? Elas estão bem dentro aí do rio, indo bem para dentro do rio. Vocês podem ver que a situação, gente, a condição de moradia, ela é muito precária e isso vai dar uma vida bem mais difícil para quem está morando ali dentro dela, né? No estado de São Paulo, mais precisamente na Baixada Santista, existe, gente, ali fica a maior favela de palafitas da América Latina, que ela é chamada de Dique da Vila Gilda. Estima-se que cerca de 22 mil pessoas moram nesse local. Gente, é um local muito insalubre, com muito lixo, né? Essas pessoas que moram nesse local, elas não têm muita consciência ambiental, né? São pessoas mais simples e não têm muita consciência ambiental. Então, elas mesmas jogam o lixo ali dentro do rio. Porque vocês estão vendo o jeito que são essas palafitas, né? Elas são umas próximas a outras, bem no estilo de favela, só que bem para dentro do rio, né? Elas estão ali na beirada, mas estão bem dentro do rio. E aí você acha que o caminhão, que vai ter coleta de lixo ali? Não tem nem como o caminhão, né, chegar, por exemplo, na última casa que tá lá mais para dentro do rio, não tem como o caminhão chegar. Elas teriam que se deslocarem dali até onde pode fazer o depósito, né, desse lixo. Mas nem é todo mundo que consegue fazer isso, porque tem pessoas que moram nesses locais, pessoas que são idosas, que têm dificuldade de locomoção, então elas não conseguem sair dali, se locomoverem para ir jogar o lixo, né? E também já estão tão acostumados, né, gente? Como eu falei, eles não têm muita consciência ambiental e acaba sendo feito o descarte desse lixo, ele acaba sendo feito dentro do próprio rio mesmo. E isso gera um problema de saúde pública muito grande, porque isso é propício para a proliferação de insetos, de bichos, animais. Rato, gente, é muito comum ter rato ali. Eu vi várias reportagens de pessoas que moram nesses locais, então são pessoas muito simples, com uma vida financeira assim, muito difícil. Moram muitas pessoas dentro da casa, com filhos, então geralmente eles dormem no chão, aí os filhos estão ali junto com eles no chão e ali tem rato habitando aquela casa junto com eles. É uma coisa assim, bem insalubre, gente, uma coisa muito triste de se ver.
Nesses locais não há saneamento básico nenhum, né? Eles jogam então o lixo ali no rio e não é só o lixo, o esgoto, ele também é todo jogado ali no rio. Então é uma coisa que fica assim, um cheiro muito forte, e aí às vezes acontece de alguma criança cair dentro daquele rio, daquela água ali, se cortar, tem que leva ponto, aí se contamina, vira gente um problema muito sério de saúde pública. Bom, vocês puderam ver, né, que nas casas lá do norte, né, as casas que as pessoas moram porque querem, por opção, boa parte delas, a grande maioria, elas são feitas de madeira, né, tábuas de madeira. Mas nessas casas das favelas ali, da Baixada Santista, as casas elas são tapadas com o kit, qualquer coisa que consiga fazer, exercer essa função de tapar, né, de vedar o local e de delimitar aquela habitação é utilizado. Então isso vai desde madeirite, que seria até muito chique o madeirite, até coisas mais simples, como por exemplo telhas, por exemplo lonas de plástico é utilizado. E em São Paulo a gente está falando, né, da Baixada Santista, tudo bem, que é uma baixada, é o litoral, né, tem uma grande pressão atmosférica, é um pouco mais quente, mas São Paulo é um local que faz frio, né? Quando eu vi eu fiquei pensando, gente, faz frio. Imagina essas pessoas morando nesse local, né, na beira do rio, que já é assim, um pouco mais frio, quando tá no frio num lugar desse, tapado com plástico, né, tapado com telhas, com o que tiver ali, vai entrar, o vento vai entrar ali dentro, deve ser assim, sem conforto térmico nenhum. Gente, sem qualquer tipo de conforto, né, não estamos falando de conforto térmico só, conforto térmico seria, sim, o menos relevante, né? Sem nenhum tipo de conforto mesmo. E nesses locais, né, o rio não é igual o rio lá do Amazonas, por exemplo, que tem, né, o período de vazante. Não, ali o rio ele sempre continua ali, a água ela sempre vai estar ali, às vezes um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas sempre vai conter água ali. Então isso requer mais ainda, né, um cuidado com a estrutura, né, a manutenção da estrutura dessas edificações. Então, da mesma forma que lá no Amazonas, né, precisava fazer a manutenção dessas estruturas, ali precisa-se mais ainda estar fazendo a manutenção dessas estruturas, né, além da estrutura em si, né, da estaca, né, do pilotis, que vai levantar essa habitação, precisa fazer também nas paredes da habitação, né, que muitas são de madeiras, né, tem algum tipo de madeira, por exemplo, madeirite, né, precisa estar fazendo essa manutenção. Mas não são todos que têm condições. Eu vi, por exemplo, reportagem de uma senhorinha que tem 63 anos, né? Quando eu vi, ela estava com 63 anos. Ela tinha, acho que 5 filhos, 2 faleceram, então ela pegou os netos, né, dos 2 filhos para cuidar. Então, na mesma casa mora ela e mais 8 netos. São 9 pessoas morando naquela casa. E ela vive com um salário mínimo, né? E às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas eles estão ali porque querem. Não, gente, eles não estão ali porque querem, porque ninguém em plena e sã consciência vai querer viver uma vida daquela. Eles estão ali por necessidade, por não terem onde habitarem. A gente está falando, né, de Santos, que é um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Então, o aluguel também é muito caro. Como que essa senhora, por exemplo, iria pagar um aluguel, né, ou financiamento de habitação, que seja, como ela iria pagar esse financiamento, né, o aluguel, pagar a água, pagar a luz e ainda sustentar 9 pessoas, incluindo ela, né, 8 crianças e mais ela. Não tem como, gente, isso, assim, não existe, né, é inviável. Ah, tem vários programas do governo, tudo bem. Gente, mas vocês sabem, né, que esses programas do governo, para ser acessados, precisa de documento, e muitas dessas crianças, às vezes, nem documento não tem. É assim, é muito... Sabe aquele ditado, buraco é mais embaixo? É muito complicado, gente, é muito complicado. A gente de fora, às vezes, olhar, apontar e falar assim, nossa, mas não é tão assim, eles poderiam procurar não sei o quê, poderiam procurar uma assistência social, poderia isso. Às vezes essas pessoas nem têm essas informações, gente, essas informações nem chegam até elas, viu? É de dar pena, assim, é de dar dó. Então, gente, como eu falei, nessa senhorinha, a casa dela, ela estava contando que precisava ser, assim, né, tava precisando ainda ser feita a manutenção das madeiras ali da casa, só que ela, como ela falou, eu sou sozinha, não tenho condições de pagar ninguém, né, ela não tem marido, o marido já faleceu, ela falou, eu não tenho ninguém, eu só tenho eu e mais os meus netos, né, que estão ali com ela, não sei onde estão os outros filhos, o que aconteceu,
mas só tá ela e os netos ali, ela falou, não tem condições de pagar ninguém, e eu também não tenho condições de ir lá fazer essa manutenção. Então a casa dela antigamente era 3 cômodos a casa, e um desses cômodos ele veio, cair, né, ele desabou ali dentro do rio, né, por Deus que nenhum dos netos dela na hora tava ali, né, e foram levados junto, né, porque isso é muito sério, porque não poderia ter um óbito ali. Por Deus que ninguém foi levado junto, né? E ela falou que não tem como fazer manutenção, as outras partes da casa precisam, né, de manutenção, estão precisando fazer manutenção nessas outras partes, mas não tem ninguém para fazer e ela tá morando ali. E assim como ela, tem muitas outras pessoas ali em situações muito difíceis também, muito complicadas, né? Quando eu falei para vocês que essas pessoas às vezes nem têm acesso a informações, pode ser mesmo que isso seja muito comum ali, né? Eu vi reportagens falando de pessoas, eles moram, gente, a 10 quilômetros da praia e boa parte deles não conhecem a praia, porque eles não conseguem nem ir à praia, né? Não tem nem como ir à praia. Bom, essas casas ali da favela, elas contam com água e com energia, só que um levantamento feito, estima-se que 80% dessa água e dessa energia estão de forma irregular, né? 80% das casas estão recebendo essa água e energia de forma irregular. Aí na água eles fazem uma ligação em algum lugar de forma irregular e tem uma mangueira bem grande levando essa água lá para dentro das casas. Só que assim, essa mangueira ela fica num local que ali, um local insalubre, né? Em contato com muita coisa, muita sujeira. Às vezes a mangueira tá com rachaduras, algumas coisas, e a água que tá indo ali para dentro das casas não é uma água limpa, né? E eles tomam banho, eles fazem comida, eles bebem essa água porque é a única que eles têm, né? E quando se fala de energia elétrica, é utilizado muito o famoso gato, né? O gato que é feito ali e que isso gera uma preocupação grande também, porque a gente sabe que gato ele é propício, né, a incêndios, e se tiver um incêndio numa favela, imagina, né, é uma desgraça que não é, né? Gente, vai pegar fogo num barraquinho, vai pegar no outro, porque é tudo muito pertinho. Todos os materiais que estão ali são propícios, né? São próprios para pegar fogo mesmo. Imagino como que não vai ser isso, né? A tragédia que não seria. Bom, gente, quais as impressões, então, que eu tive, né? Que quando as pessoas, elas moram nas palafitas por opção, que eu vi isso, só vi isso, gente, no Pará, né? E na parte rural ali, mais rural, quando eu falo rural, não quer dizer que é exatamente rural, né? Que é um pouco mais rural ali no Amazonas. Essas pessoas, elas moram ali porque elas querem, elas têm prazer de morarem ali, elas entendem que é difícil a vida que elas levam, mas ainda assim elas não trocariam aquela vida por nada, né? Por nada elas trocariam morar na cidade normal, tipo numa terra, casa ali edificada na terra, ao invés de ser em palafitas e ter o rio ali pertinho delas, dando ao sustento a elas, né? Como eu disse, tem toda uma questão emocional envolvida ali, então elas não trocariam isso. Já as pessoas que moram nesses locais por falta de opção, né, que no Amazonas eu vi mais na área urbana, e também falando das favelas ali da Baixada Santista, né, em vários outros lugares, né, que daqui do Brasil que tem esse tipo de habitação que precária, né, que as pessoas não moram por opção, essas pessoas elas não estão ali porque querem, como eu disse, é por falta de opção, é por não terem dinheiro. No caso da Baixada Santista, o prefeito de Santos, eu acho que foi o prefeito, gente, não tenho certeza, mas foram feitas habitações, moradias populares para essas pessoas em predinhos, né? Só que muitas dessas pessoas, mesmo que tinham sido contempladas, estavam com medo, porque a hora que chegassem lá nesses predinhos, elas iam ter que pagar água, luz, que elas não precisavam pagar ali na palafita, lá na favela, vão ter que pagar o valor do financiamento, que é um valor, assim, é baixo, gente, baixo pra quem, né? Às vezes a gente olhando aqui de fora fala, nossa, é um valor baixo, né? 100 e poucos reais, 200, parece ser um valor baixo. Mas pra quem tá lá, por exemplo, essa senhora que eu citei, né? Que vive com um salário mínimo e tem que sustentar uma casa com 8 crianças mais ela, né? É baixo esse valor? Não é, é um valor que vai dificultar muito.
Então, essas pessoas, né, que não estão ali por opção, elas não querem estar ali, elas veem na palafita uma forma de vida muito difícil, né? Eu disse aqui em vários momentos que eu achava, né, desafiadora a forma de vida que o pessoal lá do Amazonas vive, né, do Pará, eu achava desafiador no momento da cheia ali, mas essas pessoas vivem assim, muito mais desafiador, né, porque elas estão em situações precárias, né? A habitação delas é muito precária. Bom, mas saindo um pouquinho aí, né, dessa parte triste da palafita, eu trouxe para vocês também uma outra edificação de palafita que não é comum aqui no Brasil, mas como o Brasil, né, tem um turismo bem forte, né, o Brasil, principalmente aí na parte litorânea de praias, eu acho que pode vir a ser tendência aqui no Brasil também, que são as palafitas que estão fazendo sucesso lá fora nos hotéis de luxo. Principalmente nas Ilhas Maldivas, né? Que imagina, gente, uma casa dessa, um bangalô desse aí, que você sai do quarto e você pode mergulhar direto aí no mar. Olha que delícia, né? Que vida maravilhosa que não deve ser essa, né? Que gostoso. E isso também é um tipo de palafita. E aí, você já conhecia as palafitas? O que você achou? Me conte aqui nos comentários. Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.